O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então levaram crianças para que Jesus pusessem as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr as mãos sobre as crianças, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que, se não formos simples como as crianças, se não formos espontâneos, sinceros, se nós não voltarmos a ser criança, não entraremos no reino dos céus. Amém. Meus queridos, 2 versículos, São poucos versículos aqui, 13 ao 15, mas eu vou dizer para vocês, que responsabilidade esta nossa, não é? Primeiro, a de sermos como crianças. Crianças são espontâneas, são sinceras, não é? Não guardam rancor, não guardam ressentimento, não guardam ódio. As crianças não têm preocupação com os bens materiais, não é verdade? Não tem preocupação em só ganhar dinheiro. A gente precisa, olhar para as crianças e nos espelhar nas crianças. É por isso que Jesus está dizendo, não é? Que o reino de Deus pertence a elas. Olha, as crianças na época de Jesus, bem como as mulheres, não é? As viúvas eram marginalizados, eram deixados de lado. Olha, nem gente era considerado, que coisa triste, né? Vocês se lembram na multiplicação dos pães? Multiplicaram pães para 12.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que pena, né? Mas Jesus aqui está dizendo: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Meus irmãos, minhas irmãs, a verdade é essa mesma, não é? A gente vai crescendo, vai ficando adulto e a gente vai perdendo, não é? Aquela pureza da criança, a gente vai perdendo a paz, a gente vai perdendo a alegria, vai perdendo o brilho, porque nós vamos envolvendo assim de uma forma absurda mesmo com as coisas deste mundo, não é? A gente vai esquecendo de Deus. A gente, não leva Deus para as crianças, porque nós deixamos de ser crianças e agora nós temos que trabalhar, e às vezes a gente vai até deixando os filhos de lado, não é? Às vezes a gente fica impaciente com os filhos. Nós temos que fazer uma revisão de vida, sabe? Nós temos que fazer uma revisão de vida. Como que nós temos vivido a nossa vida mesmo? Será que nós perdemos aquela pureza, aquela alegria, aquela paz de quando a gente era criança? Será que nós perdemos aquela capacidade, não é, de perdoar como as crianças perdoavam seus coleguinhas, né? Como nós, quantas vezes eu mesmo, já briguei lá com os meus coleguinhas, mas daqui a pouco a gente estava conversando, era aquela alegria, a gente ia jogar bolinha de gude, a gente ia jogar bente alta, nossa, era uma alegria, sabe? Mas depois a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa sensibilidade, não é mesmo? A gente perde tanta sensibilidade que a gente nem leva mais, não é? As nossas crianças para a igreja, a gente não reza junto com elas. É muito sério. É muito sério. Nós precisamos olhar para as nossas crianças
e ver, não é, que elas têm pureza no coração, que elas não guardam rancor, que elas não guardam mágoa, que elas estão assim abertas, não é, a nos ouvir, a nos entender. Sabe, uma coisa que me preocupa que eu estou pensando aqui, é que as crianças, elas têm uma confiança nos pais. Vocês já observaram? Como que a criança confia nos pais? Se o pai pede para ela pular lá de cima do muro, com os braços abertos, ela pula e o pai abraça e aquela alegria. Olha, nós temos que confiar também. Nós temos que voltar a ser criança nesse sentido e confiar no nosso Pai eterno, no nosso Pai do céu. Assim como as crianças confiam nos pais, nós precisamos confiar no Pai do céu. Mas não é? A gente está perdendo essa sensibilidade. A gente não está mais tão assim apegado às coisas de Deus, à religiosidade, não é? Infelizmente, quantos pais aí até violentando os próprios filhos, as próprias crianças, não é? Quanta criança aí doente, com câncer, às vezes até com AIDS, porque o pai levou AIDS para dentro de casa. Ô meu irmão, ô minha irmã, esse evangelho é pequenininho, mas é muito sério para nós, não é verdade? Nós precisamos ser como as crianças. Se nós quisermos alcançar o reino de Deus, que nós sejamos como elas. Amém? Olha, vamos olhar para as nossas crianças de hoje. Vamos rezar por aquelas crianças que estão com câncer, por aquelas crianças que estão sendo abandonadas pelos pais, que estão sendo jogadas aí na sarjeta da vida. Quantas crianças sendo usadas, não é? Para o pai ou a mãe ganhar dinheiro, explorando a criancinha. Olha, vamos nos tornar como crianças no sentido assim, de pureza de coração, de amar a Deus, de levar Deus para as nossas crianças. Amém? Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, minha irmã. Que assim seja. Amém. Clica aí no sininho, inscreva-se no canal, vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. Amém. Só em ti